Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, você está aqui no canal Eu Adoro Ciências, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, mais uma resolução de exercício de prova anterior do Enem. Então, acompanhe aí na tela a leitura da questão de hoje. A questão é da primeira edição da prova do Enem de 1998. Em uma aula de biologia, o seguinte texto é apresentado. Lagoa Azul está doente. Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde do município. A situação era mais grave com relação a 3 doenças: doença de Chagas, esquistossomose e ascaridíase, lombriga. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Proposta 1. Promover uma campanha de vacinação. Proposta 2. Promover uma campanha de educação da população com relação a noções básicas de higiene, incluindo fervura de água. Proposta 3. Construir rede de saneamento básico. Proposta 4. Melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosquiteiros de filó. Proposta 5. Realizar campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas. Proposta 6. Aconselhar o uso controlado de inseticidas. Proposta 7. Drenar e aterrar as lagoas do município. Em relação à esquistossomose, a situação é complexa, pois o ciclo de vida do verme que causa a doença tem vários estágios, incluindo a existência de um hospedeiro intermediário, um caramujo aquático que é contaminado pelas fezes das pessoas doentes. Analisando as medidas propostas, o combate à doença terá sucesso se forem implementadas. Alternativa A, 1 e 6, pois envolvem a eliminação do agente causador da doença e do seu hospedeiro intermediário. Alternativa B, 1 e 4, pois além de eliminarem o agente causador da doença, também previnem o contato do transmissor com as pessoas sãs. Alternativa C, 4 e 6, pois envolvem o extermínio do transmissor da doença. Alternativa D, 1, 4 e 6, pois atingirão todas as fases do ciclo de vida do agente causador da doença, incluindo o seu hospedeiro intermediário. E alternativa E, 3 e 5, pois prevenirão a contaminação do hospedeiro intermediário pelas fezes das pessoas doentes e a contaminação de pessoas sãs por águas contaminadas. Bom, pessoal, voltei depois da leitura desse texto, dessa questão. E ele fala assim, resumindo, que a cidade tem problema com alguns vermes, algumas doenças, como doença de Chagas, esquistossomose e ascaridíase, que é a doença causada pela lombriga. Só que aí a prefeitura resolveu tomar providências em relação à esquistossomose, primeiramente, porque é o caso mais grave. E durante alguma reunião, para tentar controlar esse problema aqui, foram apresentadas essas propostas. Eu resumi do jeito que estava no texto. Aí a questão diz o seguinte, ele fala que em relação à esquistossomose, que é o caso mais grave, tem um hospedeiro intermediário que é contaminado pelas fezes do humano doente, que é o nosso hospedeiro definitivo. Esse ovo, esse verme, contamina o caramujo libera uma larva mais resistente e essa larva penetra na pele do humano quando ele entra em contato com a água, porque a larva está na água. Então, o humano precisa entrar na água para poder se contaminar. Bom, a questão pede o seguinte, analisando as 7 propostas, qual ou quais delas teriam sucesso para combater a esquistossomose? Vamos analisar as propostas. Primeira, campanha de vacinação. Não tem como. Que a vacinação é para prevenir as pessoas que estão saudáveis. No caso, eles querem acabar com o problema principalmente dos doentes. O doente que defeca próximo à lagoa, as fezes contaminam a água. Então aqui, fezes
contaminadas. Contaminam a água e o ciclo continua. Então, a campanha de vacinação não é uma proposta eficaz. A segunda, campanha de educação para noções básicas de higiene, como a fervura da água. Claro que noções básicas de higiene seriam interessantes para falar para a população. Só que ele colocou aqui, ó, fervura de água. Esse tipo de fervura é para a água que o indivíduo vai ingerir, não é água da lagoa. Então, para a esquistossomose, essa proposta também não faz muito sentido. Agora, se fosse para a ascaridíase, que é causada pela ingestão de água ou alimento contaminado, faria todo sentido. Mas a gente está falando da esquistossomose. Proposta 3. Rede de saneamento básico. Bom, isso é legal. Por quê? O indivíduo humano ele está defecando fora de um banheiro. Ele está defecando no ambiente próximo à lagoa, contaminando essas lagoas. Agora, se ele tem uma rede de esgoto, né, se ele tem um banheiro na casa dele, uma rede de esgoto que leva as fezes, leva os dejetos para tratamento, ocorre aqui uma diminuição drástica da contaminação da lagoa. Então, a opção 3 faz sentido. Vamos marcar aqui. A opção 4, melhorar ali as condições de moradia e incentivar o uso de telas e de mosquiteiros. Isso não faz nenhum sentido em relação à esquistossomose. Isso seria interessante se nós estivéssemos discutindo a doença de Chagas, né, que ela é causada lá pela picada do barbeiro, que coloca o verme, né, o protozoário, que vai causar a doença. Mas, em relação a esse caso aqui, em relação à esquistossomose, não faz sentido. Corta a proposta 4. Proposta 5. Campanha de esclarecimento dos perigos de banhos nas lagoas. Também faz sentido. Né? Por quê? Porque a cidade está com as lagoas contaminadas. Se a população for informada dos perigos que essa lagoa contaminada pode oferecer para ela e para sua família, já vai fazer com que eles evitem o contato com essa água. Então essa proposta 5 também faz sentido. Uma campanha de educação, né, de esclarecimento sobre os perigos do contato ou de banhos nas lagoas da cidade que possivelmente estão contaminadas. Proposta 6. Uso de inseticidas. Não, a gente não tem nenhum inseto envolvido no ciclo da esquistossomose. Isso aqui valeria se estivéssemos discutindo lá a doença de Chagas. Corta a proposta 6. E a última proposta seria drenar e aterrar as lagoas do município. Gente, jamais! Né? Você acabar com uma massa de água, com um lago, com uma lagoa, com um rio, isso é crime ambiental. Então a gente não tem como fazer isso aqui. É a proposta mais absurda de todas as propostas, né? Dos munícipes ali, dos governantes, dos vereadores da cidade para controlar a esquistossomose. Então isso aqui jamais. Portanto, gente, as duas únicas propostas viáveis são as propostas 3 e 5. E aí você confere as alternativas da questão de novo. Olhando as alternativas, a resposta correta é a alternativa E. Propostas 3 e 5, pois prevenirão a contaminação do hospedeiro intermediário pelas fezes das pessoas doentes e a contaminação de pessoas sãs por águas contaminadas. Certinho, pessoal? Então, alternativa correta, alternativa E. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução de exercício de verminoses de saneamento básico, um conteúdo também bastante cobrado no Enem. Amanhã vem a segunda parte dessa questão referente também a esse texto, a essas propostas. Beijão para vocês, bons estudos e até amanhã.